Saber Direito desta semana, o professor Luiz Krasuski traz um curso sobre direito constitucional. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o histórico do controle de constitucionalidade, aspectos da inconstitucionalidade, os controles principal e difuso e os desafios da jurisdição constitucional. A aula 1 começa agora. Olá, esse é o Saber Direito. Meu nome é Luiz Krasuski, eu sou professor de Direito Processual Civil e Constitucional, doutor, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E nós hoje vamos falar aqui sobre jurisdição constitucional. Nosso curso, em 5 aulas, tem a seguinte estrutura básica. Primeiro, vamos falar do histórico da jurisdição constitucional, como surgiu no direito comparado, para poder ter uma apreciação crítica, efetivamente, de como se construiu, se formou o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Na nossa segunda aula, vamos tratar da tipologia da inconstitucionalidade, então quais são as possibilidades que temos do fenômeno da inconstitucionalidade, como que ele ocorre na prática e como que ele é efetivamente impugnado ou então resolvido, suprido pelo sistema jurídico. Na nossa terceira aula, vamos tratar uma divisão bastante clássica ainda do controle difuso de constitucionalidade, chamado controle difuso de constitucionalidade, que é o controle majoritariamente que ocorre de forma incidental. Na nossa quarta aula, trataremos do controle concentrado de constitucionalidade e finalizaremos, na nossa quinta aula, com uma apreciação crítica que busca trazer algumas novas luzes para esse tema tão fascinante do direito constitucional. Então, dando início à nossa aula de hoje, a gente precisa pensar que o controle de constitucionalidade é um dos temas mais fascinantes do próprio direito constitucional. No final das contas, ele significa nada além, nada mais, nada menos do que trazer a Constituição e sua normatividade na sua máxima potência. O que isso quer dizer? O controle de constitucionalidade está muito ligado à própria ideia de supremacia da Constituição, da força das normas constitucionais, de tornarmos vivas as promessas que a Constituição faz para nós. Então, qual que é o grande desafio neste nosso curso? Fazer um voo panorâmico para entender como, efetivamente, no direito brasileiro, se exerce a jurisdição constitucional e o controle de constitucionalidade. Como surgiu o controle de constitucionalidade? Ele está ligado muito diretamente ao próprio surgimento das constituições ditas rígidas, ou da própria ideia de uma supremacia da Constituição. Então, a gente vai ter esse alvorecer do controle de constitucionalidade, ainda que haja pessoas que buscam em outras experiências anteriores ver o germe do que veio a ser o controle de constitucionalidade, mas ele surge efetivamente no século XVIII, a partir de 2 experiências muito distintas. A principal delas, que é onde ele efetivamente surge, no direito americano e a partir da Constituição Americana de 1789. Mas temos também uma experiência de supremacia constitucional que é construída, a partir do direito europeu e a própria experiência da Revolução Francesa. Então, esses 2 momentos revolucionários acabam conduzindo a, mais para frente, 2 modelos bastante distintos de jurisdição constitucional. Mas vamos tratar cada um desses temas com o vagar que ele merece. Então, quando se pensa no controle de constitucionalidade no direito norte-americano, ele é uma decorrência direta da Constituição, se previu na Constituição dos Estados Unidos que haveria o exercício da jurisdição constitucional por juízes ou que juízes iriam proteger ou fazer valer a Constituição diante de casos conflitivos concretos, diante de leis que desrespeitassem a Constituição? Não. Essa é uma história extremamente fascinante e que foi, na verdade, construída a partir de um caso específico, inaugurando toda essa tradição. O que aconteceu? Qual é o antecedente do controle de constitucionalidade moderno, do controle de constitucionalidade
nos Estados Unidos. Entendida no direito anglo-saxão a existência do common law, então, ainda no século XVII, havia a construção da ideia de que existia um direito superior, né, o common law, que permitiria que se controlassem atos inferiores a ele. Aqui um antecedente muito não direto, não imediato do controle de constitucionalidade, mas que com ele dialogará e construirá o caldo cultural a partir do qual se poderá ver o surgimento do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Então, onde que a gente consegue enxergar esse primeiro momento, essa primeira afirmação do common law? Ali, pelo século XVII, já existia o common law britânico desde o século XII, mas ali pelo século XVII existe um primeiro caso, o Dr. Bonham's Case, que foi, na verdade, um grande juiz daquela tradição anglo-saxã do direito inglês, o Sir Edward Coke, que discutiu justamente essa supremacia desse direito comum inglês sobre normas, ordenanças e demais regras que existiam naquela época. O caso concreto discutia a possibilidade de um determinado médico praticar a medicina em conformidade, ou no caso se alegava que ele praticava em desconformidade com as regras estabelecidas então. Nesse caso, então, se construiu a ideia declaratória do próprio common law como esse direito superior e criou esse caldo cultural que, mais para frente, com o próprio contexto da Revolução Gloriosa e tudo o que aconteceu, ao invés de se ver, de se enxergar o próprio parlamento em oposição à atividade dos juízes, em realidade, você pôde ver uma ideia muito mais colaborativa, uma ideia aqui de ambos controlando o poder, né? O poder do monarca, do rei, né? Então, a gente tem esse primeiro caldo, essa primeira origem que podemos ver aqui de um direito superior controlando um direito que seria inferior. Quando olhamos em contraposição para o direito europeu, temos uma história muito diferente. O momento revolucionário francês implicou uma ruptura. De fato, buscou-se quebrar a existência com o antigo regime. E aí, um dos caracteres, talvez um pouco dos mais odiosos do antigo regime, justamente a desigualdade que se via e uma desigualdade por estamentos, uma desigualdade que tinha também em seu instrumento aplicador a própria magistratura. Então, há no momento europeu, nesse desenho europeu, esse controle, especialmente aqui na tradição francesa, pensando especificamente, essa ideia de se permitir um controle da atividade do juiz e uma construção da supremacia do parlamento. Mas vamos voltar para a tradição anglo-saxã, de que falamos há pouco. Como que se deu, efetivamente, a independência dos Estados Unidos, das colônias? Quando se rompeu com o direito da colônia, né, da metrópole, as colônias declararam sua independência, viram ali um momento até muito voltado a um direito natural, um direito de liberdade, afirmação do alvorecer do próprio iluminismo e buscando a construção e a afirmação até mesmo desse direito superior em um momento efetivamente de ruptura também com a ordem anterior, mas em um caldo cultural que não via, por exemplo, os próprios juízes necessariamente como inimigos daquele modelo, daquele sistema que já existia, que era o common law. Então, a gente consegue perceber esse germe dessa ideia de um direito superior, informando um direito inferior, na própria construção que se tem do momento de independência nos Estados Unidos. Mais para frente, com a edição da Constituição, então com a Convenção de Filadélfia e com a edição e a entrada em vigor da Constituição, temos reforçado essa ideia de um direito superior, né, que efetivamente se dissocia completamente da ideia daquilo que estaria na disponibilidade da maioria política ou daquilo que estaria à disponibilidade da modificação política circunstancial.
E isso, esse debate, no próprio surgimento da Constituição americana, foi travado de forma muito intensa, até a ideia de um controle de constitucionalidade, não aqui ainda com esse nome, não ainda com essa ideia, mas a ideia de um direito superior controlando um direito inferior, especialmente aqui na própria construção do Federalista 78, né, e o grande papel de Alexander Hamilton nessa construção teórica. Mas o que acontece de tão interessante nesse caldo de cultura americano que faz emergir o controle de constitucionalidade? Essa é uma história que merece ser contada, e merece ser contada porque ela é extremamente interessante. O ano era um ano de modificação do presidente. Na época, nos Estados Unidos, vigoravam, né, tinham dois grandes partidos antagonistas. De um lado, os federalistas, que estavam no exercício da presidência e tinham maioria no legislativo. De outro, os republicanos. Os federalistas aqui representados pelo então presidente John Adams e os republicanos, né, na verdade o Partido Republicano Democrata era o nome dele à época, representado aqui por um também dos pais fundadores da nação, o Thomas Jefferson. Adams e os federalistas perderam a eleição, mas eles queriam, de alguma forma, manter alguma espécie de controle e de poder, apesar dessa perda, dessa derrota eleitoral. O que eles fizeram? De um lado, buscaram reduzir as possibilidades de nomear, criaram vários cargos, né, de magistrados e reduziram a possibilidade de indicação de novos juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E fizeram isso, e não fizeram essas nomeações logo no final do mandato. Então, com um prazo muito curto. Estamos falando aqui do século XVIII, tudo feito à mão, muito complicado. O que aconteceu? O, então, secretário de Estado era um sujeito chamado John Marshall, que já havia sido, inclusive, nomeado pelo presidente para ser ministro, né, Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas ele ainda estava atuando como secretário de Estado. E essas nomeações foram assinadas, foi criada a carta para que esses sujeitos pudessem começar o exercício dos seus ofícios judicantes e houve a criação de 42 juízes de paz. E desses, uma parte considerável não conseguiu ter este ato formalizado a tempo da transição de poder. Poder muda, presidente Jefferson assume e Marshall vira juiz da Suprema Corte. Um desses juízes, que não foi nomeado, pediu que fosse, então, efetivamente nomeado, praticado aquele ato de investidura dele no cargo de juiz. E o que aconteceu? O secretário, agora o novo secretário de Estado, disse que não iria fazer essa nomeação. Essa é a origem do caso Marbury versus Madison, que tem efetivamente como pano de fundo a seguinte discussão. William Marbury, que tinha o direito, ele teria esse direito à nomeação em face de James Madison, que era o novo secretário de Estado, e a discussão que se travou no caso, e a sofisticação desse debate, e aqui tem-se o surgimento do próprio controle de constitucionalidade afirmado pela própria Suprema Corte, se deu pela genialidade do próprio John Marshall. O que John Marshall fez? Algo bastante sagaz. Ele entendeu o seguinte, de fato, esse direito à nomeação era um direito garantido pelo ordenamento jurídico americano. Era um vested legal right, como fala a decisão. Então, havendo esse direito, deveria haver também, igualmente, um instrumento, um remédio, algo processual que permitisse que esse direito fosse defendido, fosse implementado. O grande problema aqui é que essa ação foi ajuizada diretamente perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, com base em um dispositivo criado por uma das primeiras leis passadas pelo Congresso americano. Essa lei simplesmente aumentava as hipóteses de competência da jurisdição originária da Corte, ou seja, dos casos que a Corte conhece como se fosse um tribunal de primeira instância. E a Suprema Corte
dos Estados Unidos na Constituição americana, ela tem dois tipos de competências, basicamente. As competências originárias e as competências recursais. E a Constituição americana estabelece essas competências recursais podem ser efetivamente regulamentadas e são regulamentadas por lei estabelecida pelo Congresso. A dúvida era, pode-se ampliar as hipóteses de competência originária da Corte? E essa é a sagacidade de Marshall. Lembre, Marshall era também, antes de virar juiz, vinculado ao grupo político que tentou fazer essas nomeações. Qual foi a grande sagacidade? Percebeu e afirmou que sim, a Constituição é a lei suprema do país. A Constituição, ela efetivamente é um direito superior, uma higher law. E os juízes têm sim que controlar a constitucionalidade das leis, de todos os outros atos que se submetem à Constituição. Eles têm este poder. Se afirmou esse poder para o judiciário, o poder da supremacia da Constituição e que essa supremacia da Constituição poderia ser reforçada, efetivamente reforçada pelo Poder Judiciário. Mas para fazer isso, depois de falar que havia o direito ao remédio judicial, falar da supremacia da Constituição, ele reconheceu que, na verdade, a Corte não poderia julgar aquele caso, porque a lei que havia atribuído-lhe aquela competência era inconstitucional, já que a Constituição dos Estados Unidos, efetivamente, não previa essa grande plasticidade de competências, de definição de competências originárias da Corte para uma lei ordinária estabelecida pelo Congresso. O que é que a gente vê aqui? Simples. Ele conseguiu afirmar o poder da Corte, ou seja, o poder de fazer o controle de constitucionalidade das leis, sem, porém, gerar nenhum custo político para o grupo que teria que cumprir aquela decisão. Como comumente se fala, a legitimidade, a grande dificuldade das cortes e tribunais num sistema de separação de poderes é que eles não possuem nem a bolsa, o cofre, nem a espada. Ou seja, não possuem como poder legislativo o controle sobre o orçamento e também o poder sobre a polícia, né, o exército, a força, como o poder executivo. Então ele conseguiu de uma forma muito sagaz afirmar o poder da corte sem efetivamente ter um custo grave de embate de poderes para o fazer. E essa é a grande origem do controle de constitucionalidade no sistema, que a gente pode dizer, americano, nesse grande modelo, que vai falar o seguinte, basicamente, todo juiz americano pode e deve fazer o controle de constitucionalidade da lei, das leis, dos atos normativos, porque a Constituição, ela tem essa supremacia. E, como todos os juízes podem o fazer, a gente tem aqui, efetivamente, o germen, né, daquele modelo, o grande modelo de controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, mais de um órgão pode realizar esse controle, mais de um órgão judicial pode realizar este controle. Se a gente for agora para o direito europeu, poderíamos pensar o seguinte: como que surgiu o controle de constitucionalidade lá? Por que a gente talvez tenha tido uma dificuldade ou uma demora maior para ter um sistema de controle de constitucionalidade no direito europeu? Justamente retomando aquele caldo cultural que falamos no início, aquela história ligada à própria Revolução Francesa e a grande suspeição em que se colocou o poder judiciário. Como diria até Montesquieu, um poder que em tudo se poderia considerar, de qualquer modo, quase nulo, pela ideia de apenas aplicar a lei. A ideia de que a lei teria um sentido unívoco, claro e único, e que os juízes sequer poderiam interpretá-la, deveriam apenas aplicá-la. E isso transparece muito claramente logo nos primeiros anos pós-Revolução Francesa. Então, em 1790, já existia um instrumento chamado référé législatif, que justamente buscava que, em caso de eventual dúvida sobre a aplicação da lei, essa questão fosse remetida de volta para o legislativo. Então, o juiz aqui, com aquela ideia de juiz boca da lei, que a gente ouve tanto nas escolas e nas faculdades de direito. Mas como que se desenvolve isso? Esse processo, essa dificuldade, essa necessidade de interpretação, essa necessidade de se ver que a vida é muito mais rica e colorida do que se pode prever normativamente,
fez com que se fizessem, por exemplo, grandes códigos ou grandes tentativas de codificações que efetivamente abarcassem o maior número de hipóteses possíveis. Só que isso, com todo o perdão da expressão forte, é um enxugar de gelo. Então temos alguns exemplos fortes aqui, como o Código Prussiano, com seus quase mais de 17 mil artigos tentando regulamentar todo e qualquer aspecto da vida. No final das contas, a própria realidade acabava trazendo essa problemática, né, de que o direito precisa ser, efetivamente, ele é linguagem, ele é objeto de interpretação. E a Constituição e a própria lei, a função do poder judiciário, ela foi mudando ao longo do tempo, a partir do momento que se foi confrontando essa ideia, esse manto ideológico de que se teria, por exemplo, um sentido único e claro para todo direito, sempre. Como que surge o chamado modelo europeu? Surge pelo gênio de Hans Kelsen. Então, na década de 1920, a Constituição austríaca estabelece a primeira instanciação, que podemos dizer no direito comparado, de um modelo de controle de constitucionalidade. Aqui ainda nem pensando nesse recorte sofisticado que falamos aqui, da evolução do direito, do sentido, da percepção de que as normas jurídicas possuem mais de um sentido ou mais de um significado. Não. Ainda, neste momento inicial, pensando na própria ideia de como resolver um eventual conflito entre esses órgãos do Estado, né? E como fazer valer também, ainda numa concepção muito formalista, as regras constitucionais de atribuição de competência dos entes regionais, então aqui os entes dentro de uma própria federação, como que se resolveria esse tipo de conflito. Kelsen preconizou a existência desse novo órgão, que é o Tribunal Constitucional. Diferente do modelo americano, em que temos uma corte que julga casos e controvérsias, né, você teria aqui um órgão fora da própria estrutura do poder judiciário, que poderia ser provocado. A sua função seria decidir sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade numa perspectiva muito próxima até do trabalho do legislador, como um legislador negativo. A ideia é de você poder retirar do ordenamento jurídico essa lei que efetivamente confrontasse a normatividade constitucional. E como que se fazia isso? A ideia aqui era de ter um conjunto pequeno de legitimados, e no caso eram apenas 2 legitimados no início da Corte Constitucional Austríaca, os próprios Estados federados e o Estado federal. Então, os Estados e o que seria aqui, equivalente ao nosso sistema, a União, poderiam provocar o Tribunal Constitucional para ter a retirada do ordenamento jurídico dessa norma, desse produto do Poder Legislativo que estivesse em desconformidade com a Constituição. Isso é muito curioso, porque a partir de 1929, a Constituição austríaca sofre uma reforma que permite que tenha, como se pode imaginar, esse conflito ele vinha em abstrato. Por que em abstrato? Ele não emergia de um caso concreto especificamente, mas sim se buscava efetivamente discutir essa lei que afrontasse até a própria divisão, por exemplo, de competências dentro da estrutura do Estado austríaco, sem ter uma referibilidade a um caso. Lembrem do exemplo de Marbury versus Madison. O caso era a obtenção de sua nomeação como juiz. Não foi isso que, aqui, quando se discute em tese, por exemplo, se o Estado federado tem competência para legislar sobre uma determinada matéria ou só apenas o Estado federal pode legislar sobre aquela matéria, teríamos aqui, efetivamente, uma discussão em abstrato. Tanto a lei geral e abstrata, quanto uma decisão geral e abstrata. Em 1929, porém, já surge nesse modelo a possibilidade de que as Cortes Supremas Administrativa e Judicial. O que são as Cortes Supremas Administrativa e Judicial? No sistema escalonado de administração de justiça, vamos ter juízes que julgam os casos em primeiro grau, eventuais tribunais de apelação, eventuais tribunais de sobreposição. Esses aqui caracterizados como as Cortes Supremas. Nesse modelo austríaco de 1929, já seria possível que essas Cortes, Suprema Judicial e Suprema Administrativa, remetessem para o Tribunal Constitucional um caso. Eles não podiam julgar em constitucionalidade, mas poderiam falar, Tribunal Constitucional, aqui temos um caso
que efetivamente desafia para ser julgado a constitucionalidade dessa norma. Então, a gente tem esse modelo que surge no sistema continental europeu e que vem tributar talvez essa tradição de ter uma grande desconfiança no primeiro momento nos juízes. Isso, porém, muda muito drasticamente com uma grande expansão da jurisdição constitucional a partir do segundo pós-guerra. Então, nós vamos ver a emergência de diversos tribunais constitucionais em todo o mundo, seja mais próximos ao modelo, a esse primeiro arquétipo, podemos dizer assim, esse primeiro grande modelo americano, que surge com o caso de Marbury versus Madison, essa ideia da supremacia da Constituição estabelecida pelo próprio Poder Judiciário a julgar casos e controvérsias e se reconhecendo esse poder, seja efetivamente por meio da instituição desses tribunais. E aqui no direito comparado, também, esses modelos, obviamente, eles servem, e aqui já fica um alerta para a nossa apreciação crítica, é muito difícil se pensar em uma instanciação específica, né, de um sistema jurídico que se adeque perfeitamente dentro de uma dessas caixas teóricas e analíticas. Então, o que temos aqui, em verdade, é sempre que olhar para cada sistema jurídico e como ele estrutura sua jurisdição constitucional. Mas a partir dessa expansão da jurisdição constitucional no segundo pós-guerra, em razão da própria barbárie que tivemos durante a Segunda Guerra Mundial, da ideia de uma expansão universalizante dos direitos humanos e fundamentais, né, a jurisdição constitucional veio também a reboque como um instrumento para fazer valer essa promessa feita pela Constituição, pelas Constituições. Essa promessa, inclusive, humanista e universalizante dos direitos fundamentais e humanos. E alguns modelos surgem aqui, como, por exemplo, alguns sistemas aparecem de forma muito clara, como o sistema italiano, como o sistema alemão, como o sistema espanhol. E o que é bem curioso nesses sistemas? No sistema italiano, por exemplo, temos uma Corte Constitucional, efetivamente, concentrada. Em que sentido? Nenhum juiz pode, isoladamente, declarar a inconstitucionalidade da lei em um caso concreto. Se ele tiver uma dúvida de inconstitucionalidade, ele vai ter que remetê-la para a Corte Constitucional como uma questão prejudicial. A ideia aqui é que, efetivamente, se faça esse juízo de idoneidade dessa necessidade de discussão sobre a matéria constitucional, né, se veja que não é possível solucionar aquele caso sem efetivamente ter essa discussão prévia sobre a questão da constitucionalidade ou não do dispositivo normativo, da norma, melhor dizendo, que emerge de uma determinada lei, e remete, ele não pode julgar diretamente o caso, afirmando a constitucionalidade e inconstitucionalidade. Diferente do que fez Marshall, como a gente deu no exemplo aqui há pouco, ali no início do século XIX, 1803. Então, nesse modelo, o juiz remete a questão para a Corte Constitucional, no modelo italiano, e lá decide. Decidido, volta ao juiz, que vai aplicar aquele entendimento, aquela compreensão à solução do caso. No sistema alemão, temos também hipótese similar, né, que se dá seja por meio de ações principais perante a própria Corte Constitucional, seja por meio de reclamação constitucional, que tem uma conformação muito parecida aqui com essa que acabamos de falar da Corte Constitucional italiana. Em nossa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essas várias possibilidades, né, de discussão de constitucionalidade ou de como se estrutura um sistema de controle de constitucionalidade. Mas a grande discussão aqui, que a gente pode perceber nesses modelos, é que a ideia nesses modelos que tem como arquétipo o sistema europeu, em princípio, você não teria, né, naquele modelo austríaco clássico, a discussão de um caso. Aqui já vimos que podemos ter a discussão a partir de um caso, efetivamente. Vamos ver que, no modelo americano, temos uma eficácia que, em princípio, seria voltada apenas ao caso. Mas lá, justamente pela regra dos precedentes, do stare decisis, essa
decisão acaba tendo uma expansão para todo o sistema jurídico. A jurisdição constitucional, ela acaba levando a uniformização, ela acaba levando a um desenvolvimento, ela acaba levando a um reforço da própria normatividade constitucional, na medida em que tem-se essa eficácia, essa força expansiva. Mas, em princípio, voltando para o modelo, a ideia seria a solução de um caso no modelo americano. Aqui, no modelo que a gente pode começar a chamar, esse grande arquétipo de modelo europeu, essa vocação também expansiva, também por outras razões que nós vamos discutir aqui, ele acaba trazendo essa ideia, desde já, muito similar à lei, à própria existência de uma eficácia geral e direta dessas decisões que atingiriam a todos. Então, temos esses dois grandes modelos. E no Brasil? Como que se deu ao longo de nossa história essa construção? Nós sempre tivemos controle de constitucionalidade, não tivemos? Como que funcionou aqui até chegarmos hoje, a nossa conformação na Constituição de 1988? E já trago aqui uma nota. Conformação que passou por importantes mudanças que têm também repercussões muito relevantes para a nossa compreensão da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade brasileiro. Então, vamos lá de forma bastante direta. Nossa primeira Constituição, pós-independência, a Constituição Imperial de 1824, não previa a figura, efetivamente, da jurisdição constitucional ou do controle de constitucionalidade. Aqui por uma razão até histórica relevante. Nós tínhamos um modelo, na verdade, quadripartite de poderes, em que o imperador tinha o monopólio do exercício do poder moderador. Então, ele fazia, efetivamente, um papel, tinha um papel de supremacia, até mesmo em relação aos demais poderes do Estado. Então, nesse caldo de uma monarquia e de uma monarquia com um poder conformado dessa forma, efetivamente não se construiu um antecedente claro para o nosso controle de constitucionalidade das leis. Aqui é importante frisar, obviamente, toda essa aproximação que fazemos é uma aproximação. Então, temos aqui que ver com cuidado e não ter pretensões totalizantes. Claro que há ideias aqui que já vão poder influenciar lá para frente essa ideia de um direito superior que controla um direito inferior, essa ideia de questões que estão fora até da disponibilidade de eventuais maiorias, mas aqui não estávamos no contexto de uma democracia, não estávamos num contexto de uma república. Então, é efetivamente um pouco fora do escopo vermos aqui algum antecedente claro do controle de constitucionalidade das leis. Com a Constituição de 1891, porém, temos uma grande ruptura. Por quê? A própria conformação constitucional de 1824 era muito atrelada, muito ligada, especialmente no direito público, ao direito europeu. E com o movimento revolucionário, né, e com a proclamação da República, temos uma grande virada e uma aproximação também com o modelo e com o modo de pensar o próprio direito público, o Estado, do direito americano. E o que vemos aqui? Antes mesmo de termos efetivamente a nossa Constituição de 1891, já na Constituição Provisória e depois no próprio decreto regulamentador do Judiciário Federal, né, em 1890, então logo ali no início de 1889, depois 1890, já tínhamos a previsão, dispositivos normativos que previam o controle de constitucionalidade das leis e numa dimensão muito próxima, muito parecida com aquela americana. Se não vejamos aqui, temos no artigo 59.2
da Constituição de 1891 um recurso ao STF das decisões de juízes e tribunais federais que estabelecia o cabimento deste recurso quando se questionar a validade ou aplicação de tratados ou leis federais e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela, e B, quando contestar a validade das leis ou de atos dos governos dos estados em face da Constituição ou das leis federais. Vejam só, temos aqui um exemplo claro de que caberia, efetivamente, confrontar esses atos normativos em face da normatividade da Constituição Federal. E na legislação, temos aqui uma outra norma, agora prevista no artigo 60A, ainda na Constituição de 1891, que fala que compete aos juízes e tribunais federais processar e julgar as causas em que alguma das partes fundar a ação ou a defesa em disposição da Constituição Federal. Então, já se vê aqui, efetivamente, a aproximação com o modelo americano, que permite que todo e toda pessoa que tenha uma pretensão para ser exercida em juízo, que tenha uma possibilidade de levar uma discussão em juízo, reivindique a Constituição como fundamento, seja para a ação, seja para a defesa. A partir daqui, o que podemos ver é que o germen do controle de constitucionalidade teve um marco expresso e textual na nossa ordem jurídica, diferente do que aconteceu na própria construção inicial lá do nosso precedente Marbury versus Madison no sistema americano. E aqui, o ponto mais interessante é que nesse início da nossa república, tivemos um personagem muito importante, Rui Barbosa, que efetivamente foi um dos grandes artífices, a gente pode dizer um dos grandes pais fundadores do nosso novo sistema constitucional republicano. E por ele, e a prática, a construção dele, fez um uso muito grande e importante do instrumento do habeas corpus. Então, o habeas corpus aqui se construiu uma ideia não apenas de defesa de direitos de liberdade nessa época, mas a própria doutrina brasileira do habeas corpus. Então, como um instrumento para se conseguir ter colocar para fazer valer as promessas da Constituição. Então, não só protegendo aqui a liberdade física, como falamos já e se sabe, é o exercício tradicional da figura do habeas corpus, o direito de ir e vir hoje na nossa ordem constitucional positiva, mas também para proteger liberdade de exercício de profissão, para estar posse a quaisquer direitos pessoais. Essa doutrina também está no germe do que depois vai levar e vai conduzir à construção de outros instrumentos, outros remédios constitucionais importantes, outras ações constitucionais importantes no nosso ordenamento jurídico, como o próprio mandato de segurança, o habeas data e o próprio mandato de injunção lá para frente. Mas o grande artífice, então, dessa utilização como advogado, como jurista, o Rui Barbosa, ele participou da formulação da lei que, efetivamente, a lei de 20 de novembro de 1894, que complementou a organização judiciária da Justiça Federal e fez constar expressamente no artigo 13, parágrafo 10, o seguinte: os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição. Então, a ideia daqui era justamente essa, de trazer a força normativa da Constituição, essa virada de chave forte que tivemos em relação aos dois, aquele modelo anterior que vivíamos à época do Império. Então, a Constituição de 1891, ela mostra duas coisas.
essa virada de chave e, de outro lado, a adoção desse sistema de controle difuso de constitucionalidade. Aqui já tem um germe de um grande problema que nós vamos ver ali para frente, nas outras constituições, que é o seguinte. Eu falei há pouco, os Estados Unidos têm esse modelo de controle difuso de constitucionalidade. Sim, todo juiz, toda juíza pode, né, usar e deve usar a Constituição para reputar atos que com ela contrariem como nulos, trazer essa força normativa. Mas o que acontece, efetivamente, se houver uma grande dispersão jurisprudencial? Por que não há um grande caos, uma grande caoticidade judicial? E aí temos um outro processo, um processo que também é cultural e que está ligado ao próprio funcionamento daquele sistema jurídico, que até mesmo pela plasticidade histórica, por aquele caldo que falamos no início da nossa aula sobre, né, a diferença entre o papel do juiz na tradição anglo-saxã do direito inglês, em que bebe essa primeira experiência americana para a tradição europeia, que fica com muita desconfiança os juízes, temos esse caldo que vai fazer e vai levar, vai conduzir a uma cultura de respeito aos precedentes judiciais. Então, uma decisão da Suprema Corte Americana não apenas é uma decisão, ela se torna também um precedente que vai orientar, com esse endereço mais geral, os demais casos, as demais situações similares que estejam identificadas na realidade do foro. Então, vejam só, tínhamos aqui aquele modelo. Cultura não se pode importar, né? Uma cultura se constrói e não tínhamos aqui ainda essa cultura estabelecida de precedentes. Isso vai gerar um grande problema e a gente vai buscar resolver esse problema em nossas ordens constitucionais posteriores. Na Constituição de 34, nós passamos a ter algumas grandes inovações. E pela primeira vez temos até a utilização do nome recurso extraordinário, né, que é um dos instrumentos que vai ser, inclusive, um objeto da nossa terceira aula, o controle difuso e o papel do recurso extraordinário nele. Mas, retomando aqui, qual a grande questão que emerge quando falamos da Constituição de 34? O Supremo tinha mudado de nome na Constituição de 34, ele não era o Supremo Tribunal Federal, era a Corte Suprema, e se estabelecia que caberia esse recurso extraordinário quando as justiças locais, em única última instância, contrariassem literal disposição de tratado ou lei federal sobre cuja aplicação se tivesse questionado. Ponto e vírgula. Quando se questionasse sobre a vigência ou validade de lei federal em face da Constituição e a decisão do tribunal local negasse a aplicação à lei impugnada. E quando se contestasse a validade de lei ou ato dos governos locais em face da Constituição de lei federal e a decisão do tribunal local julgasse válido o ato ou a lei impugnada. E ainda tinha uma hipótese de divergência jurisprudencial. Mas aqui, além dessa possibilidade de a Corte Constitucional, na verdade, nossa Suprema Corte, na dicção da Constituição de 34, efetivamente enfrentar a questão constitucional, o debate constitucional, que viesse por meio desse recurso extraordinário das decisões decididas pelos demais tribunais, se percebeu a necessidade de evitar uma dispersão jurisprudencial, aquilo que falávamos há pouco. E como que se pensou o primeiro instrumento para isso? Foi estabelecer a regra da necessidade de que os tribunais, para reconhecerem a inconstitucionalidade de uma lei, terem que decidir pela maioria absoluta de seus membros. Então, a Constituição de 1934 foi onde surgiu aquilo que ficou conhecido no nosso sistema jurídico pela primeira vez, a regra do full bench, ou a regra de reserva de plenário, e que, até hoje, está prevista na nossa Constituição. Além disso, se estabeleceu uma possibilidade, né, de o Senado Federal simplesmente, após a declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo de lei ou ato governamental, o Senado poderia suspender a eficácia dessa lei. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal
afirmaria essa inconstitucionalidade, isso teria força, valeria para o caso concreto, específico. Mas para outorgar essa eficácia para além daquelas partes envolvidas naquele litígio, haveria suspensão da lei, da execução da lei pelo Senado Federal. Seria uma forma de dar essa eficácia erga omnes para todos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse modelo, se a gente pegar aqui, é uma história muito interessante também, que é retomada pelo próprio professor Guilherme Marinoni, pelos próprios anais da Constituinte de 34, nós vemos que essas competências do Senado Federal estavam muito ligadas à ideia de um Conselho da República que existiria, na verdade, que seria esse órgão de resolução de problemas entre os poderes. Esse desenho acabou prevalecendo na figura do Senado Federal. Então, esse órgão não existiu mais, mas as competências ficaram no Senado Federal, porque teríamos apenas um desenho unicameral, passamos a ter um desenho bicameral, ao longo dessa Assembleia Constituinte, e acabou que essa competência ainda se manteve com o Senado. A Constituição de 37, ela reflete, por outro lado, a própria natureza autoritária do período em que ela foi editada. Então, se permitia, por exemplo, que o presidente da República, após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei, remetesse para o Senado, para o Congresso Nacional, por razões de interesse nacional, que seriam, na verdade, personificados pelo próprio presidente, para derrubar uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, por um voto de 2/3 dos seus membros. Refletindo a própria natureza autoritária da época, sequer havia Congresso Nacional em funcionamento, era a época do Estado Novo, então essa é uma disposição normativa que efetivamente não chegou a viger. Na Constituição de 34, tem mais um ponto para resgatar aqui que não havia resgatado inicialmente, surgiu a primeira possibilidade de intervenção, de uma ação interventiva, mas com uma conformação muito diferente, que falaremos um pouquinho mais para frente na nossa próxima aula. Na Constituição de 46, por sua vez, restabelecida a democracia, temos efetivamente o surgimento do controle principal de constitucionalidade, por meio da emenda 16 de 1965. E ali passamos a ter um sistema que convive com esses dois beberícanos, dois modelos grandes do direito comparado. Porque temos as ações principais perante o Supremo Tribunal Federal para reconhecer a inconstitucionalidade da lei estadual federal, ao mesmo tempo que o recurso extraordinário. A Constituição de 46, portanto, tem essa grande marca e aqui temos uma mudança relevante na própria intervenção federal. Então, a representação interventiva aqui tem uma mudança relevante, porque antes o Senado tinha que passar uma lei, o Supremo tinha que afirmar que essa lei do Senado era constitucional para que pudesse se intervir num Estado diante de violação a princípios sensíveis. Na Constituição de 46, não. Se ajuiza essa ação perante o Supremo para reconhecer a inconstitucionalidade da ação do Estado e aí, então, poder efetivamente haver a intervenção da União no ente federado. Na Constituição de 67 e 69, temos aqui a manutenção do controle principal de constitucionalidade, né, perante o Supremo Tribunal Federal, com algumas mudanças relevantes, como o aumento das hipóteses de outorga de efeitos erga omnes essa decisão sem necessariamente passar pela validação do Senado Federal, foi uma construção jurisprudencial feita pelo Supremo Tribunal Federal e, por fim, temos aqui a possibilidade do deferimento de medidas cautelares também no controle principal de constitucionalidade. Vamos agora para o nosso quiz e seguimos adiante depois com a Constituição de 88 em nossa próxima aula. Essas questões foram retiradas de concursos públicos e mostram como essa origem histórica é regularmente cobrada. Julgue os seguintes itens relacionados ao controle de constitucionalidade das leis.
o controle difuso de constitucionalidade tem sua origem histórica no direito norte-americano, no caso Marbury versus Madison. Certo ou errado? A resposta é A, certo, como vimos aqui há pouco, né, na nossa reconstrução desses modelos e sistemas. Vamos ver mais uma questão relevante sobre o tema. Em Marbury versus Madison, 1803, a Suprema Corte estadunidense proferiu uma decisão que é considerada um marco histórico para o direito constitucional. Tal decisão consagrou. Vamos ver as alternativas. A teoria de Hans Kelsen acerca do controle concentrado de constitucionalidade a ser exercido por um tribunal exclusivamente constitucional, topograficamente localizado fora do quadro estrutural do Poder Judiciário. B. O princípio da legalidade e a relevância do writ of mandamus para o controle judicial dos atos ilegais de agentes públicos. C. O princípio da supremacia da Constituição e a teoria do desvio de poder. D. O princípio da supremacia da Constituição e o controle judicial de constitucionalidade das leis. E aí, qual resposta vocês acham que é a correta para esse caso? É a resposta D. O princípio da supremacia da Constituição e o controle judicial de constitucionalidade das leis. Vale aqui destacar que a primeira assertiva trata justamente do controle concentrado, que, como vimos, surgiu com a Constituição austríaca de 1920, depois reformada em 29 e expandida, né, pelo direito continental europeu. Vamos para a próxima questão. O controle concentrado de constitucionalidade pelo STF foi instituído no Brasil via emenda constitucional na vigência da Constituição de A. 1946, B. 1967, C. 1834, D. 1821. Como vimos agora há pouco, o controle concentrado foi instituído por emenda constitucional na vigência da Constituição de 1946, pela emenda constitucional número 16. E é isso, pessoal. Vamos seguir nossa jornada pela jurisdição constitucional e o controle de constitucionalidade na próxima aula, em que trataremos do controle de constitucionalidade e da jurisdição constitucional no Brasil hoje e, especificamente, né, de como esse fenômeno da inconstitucionalidade pode acontecer na prática. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.